Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. Eu tô chegando hoje com mais um episódio Trilhas Urbanas em Fortaleza. Estamos chegando ao final dessa temporada em Fortaleza e se despedindo com chave de ouro num dos meus lugares favoritos na cidade de Fortaleza, o Passeio Público. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, não esquece de assistir. Também se inscreve no canal. O canal tá cheio de vídeo legal para você. Se inscreve, ajuda a gente aí, curte, compartilha. Se você gosta de uma boa história, se você gosta de uma história bem contada, se você gosta realmente de problematizar fatos históricos e contextualização, esse é seu canal. Então eu preciso da sua ajuda. Chega junto aí, se inscreve, curte o vídeo e vem conosco depois da vinheta. Estamos aqui de volta do Passeio Público, antiga Praça dos Mártires, Campo da Pólvora, que é uma das praças mais antigas de Fortaleza e que permanece com sua característica original. Tem praças tão antigas ou mais, mas essa é a praça que tem um aspecto ainda bucólico, e diz muito sobre como era a vida na província do Ceará e também no Brasil durante o final do século XIX e início do século XX. Por quê? Durante o final do século XIX e início do século XX, a gente tem um processo de modernização, de busca pelo moderno que vai se alastrar pelo mundo todo, irradiado da Europa, França, Inglaterra e vai chegar ao Brasil. Esse momento a gente conhece nos livros de história como a chamada Belle Époque, ou seja, e é muito norteado pelos costumes europeus. Então a praça você vai perceber que ela tem uma característica muito europeia, os bancos, as árvores. Por quê? Porque as famílias tradicionais, lembre-se que as cidades não tinham shopping, não tinham supermercados, não tinham cinemas ainda, tinha alguns teatros, mas as famílias se encontravam nos finais da tarde nesses locais. Tanto é que você vai ver que a praça tem coreto, a praça tem estátuas estilo europeu, tem estátuas egípcias, em estilo egípcio, justamente que denotava um pouco da cultura ocidental, desse afã de modernidade, através de se mostrar como descendente dessas civilizações, que o Brasil estava nesse caminho, nessa trilha de modernidade. Mas era um local onde as famílias se encontravam, onde aconteciam as coisas. Hoje em dia, locais como praças públicas não têm mais esse mesmo significado. Hoje em dia, os locais sociais são o quê? São shopping centers, os jovens vão ao shopping, vão ao cinema. É importante porque existe uma tentativa de requalificação. Apesar da segregação urbana, que você vê que é fechado, tem um portão de acesso, ou seja, que regula quem está ali dentro, como é muito característico dos equipamentos urbanos mais modernos, você regular quem está dentro e quem não está dentro. Você vai ter também uma questão da reforma, da qualificação, da pintura. Então, você vai ver que vai ter uma preservação muito grande. Mas nos leva justamente a essa ponderação, que existe uma qualificação, mas volta-se a um ponto do início do século XX, que era a higienização social e a segregação de quem não era desejável dentro desses locais. Vamos continuar dando uma volta aqui pelo Passeio Público. Vamos lá. Fala, jovens, estou aqui ainda no Passeio Público, antiga Praça dos Mártires em Fortaleza, para conversar um pouco mais sobre essa segregação social. Você pode ver aqui rapidamente o panorama da praça, como ela é bem cuidada, e você tem uma ideia de como essa praça ela era bem frequentada no início do século XX, nos tempos áureos dela. Só que atrás dessa questão áurea tem uma coisa muito importante, que era a segregação social. Como eu havia dito, esse primeiro piso da praça aqui, ele era destinado às famílias de mais alta renda da cidade, às famílias mais tradicionais da cidade. E, professor, e se você não fosse uma família tradicional, fosse uma família de classe média, existia um segundo piso. Tem um acesso com a escada aqui, que nós vamos já mostrar, e um segundo pavimento lá embaixo, onde ficava a classe média. E ainda havia um terceiro pavimento, que era a beira da praia, que era justamente para os escravos, justamente para os empregados domésticos, para as pessoas mais pobres. Elas ficavam no terceiro pavimento esperando seus senhores, enquanto somente os seus senhores usufruíam daqui. A descida para esse segundo pavimento ainda continua preservada até hoje, aqui da Avenida Caio Prado, Era guardado por duas esfinges. Conversei com vocês no vídeo anterior justamente sobre isso, que essa questão das esfinges, das estátuas gregas, é justamente uma tentativa do positivismo de criar uma linearidade histórica, ou seja, de que a civilização ocidental, a qual o Brasil e o Nordeste, e o Ceará e Fortaleza queriam se identificar, faziam parte de uma linha sucessória.
que vinha onde? Desde o tempo do Egito, que tinha passado pela Grécia, Roma e chegado essa cultura até os dias atuais. Então você percebe que essa praça, além de ser um local muito agradável para você ficar, ela também serve muito de ponderação dessas permanências históricas, né, desse processo. Mas vamos lá. Fala, jovens, estamos aqui ainda no passeio público, antiga Praça dos Mártires, né? Estamos aqui com uma pessoa muito ilustre aqui que topou conversar com a gente, professor Frederico, né? Professor Frederico, professor de arquitetura, né? E responsável pela restauração, né, da parte artística aqui da praça, né? A praça do passeio público, ela é caracterizada por ter uma série de obras greco-romanas, tem uma esfinge, né, que é uma alusão ao Egito, né? E estavam um pouco deterioradas, e ele foi o responsável justamente por essa restauração, por estar entregando hoje, junto aqui com o prefeito, né, essa praça remodelada. Eu vou conversar com ele um pouquinho para a gente saber 2 pontos, né? Primeiro eu vou perguntar para o professor Frederico, muito obrigado, né, por ter topado conversar conosco, essa questão da história dessa praça, né? Por que essa praça é importante historicamente para a cidade de Fortaleza? Olha, essa praça ela começa a existir bem antes, né, do nome Praça dos Mártires, né? Isso era um grande campo chamado Campo da Pólvora, porque guardava, né, a pólvora da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, né, da 10ª região. E posteriormente ela saiu daqui esse depósito de pólvora, e a prefeitura assumiu então o espaço para criar uma praça para entregar à população. Essa praça, nesse momento em que a prefeitura assume esse compromisso, há um movimento estilístico, um pensamento, uma ideia de se copiar o movimento francês, né, o gosto francês, a maneira de viver dos franceses. Isso é uma importação de valores, e que a cidade de Fortaleza, né, no momento o município, sentia a necessidade, né? Tinha essa carência de ter um espaço de convívio social da população. E aí esse espaço foi criado dentro dessa vertente de copiar essa maneira de viver dos franceses. Bom, isso vai se desenvolvendo, isso vai ao longo do tempo acontecendo, esse modo de viver, e chega um momento, já na década de 60, que aí o poder público, que está localizado no centro de Fortaleza, ele começa a migrar, né, indo para outros bairros, né? Isso aconteceu em todos os centros históricos das cidades brasileiras, Fortaleza não ia ser diferente. Então o poder público, ele sai. Então quem primeiro sai? O Palácio do Governo, onde hoje é a Academia Cearense de Letras. Ali era o Palácio do Governo. Ao lado, a Igreja Matriz, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. E ao lado, o Museu do Ceará, que era antes a Assembleia Legislativa. Então você tinha um poder executivo, né, o Palácio do Governo, e você tinha a Assembleia Legislativa. E o Fórum também no centro de Fortaleza. Vai para o Palácio da Abolição, o Palácio do Governo. A Assembleia Legislativa migra lá, né, para Pontes Vieira. E posteriormente o Fórum ele se desloca para a região lá do bairro da Água Fria. Enfim, então o centro vai se esvaziando, e vai se esvaziando também a população que circula nessa cidade. Então passa a ser ocupada exatamente pela população que não é integrada nesse contexto, nesse tecido social. Passa então a ocupar. Então quem é que vem ocupar? Vem o pedinte, as prostitutas, as pessoas que não estão dentro, não são contempladas, né, dentro dessa proposta de governo, né, de distribuição de renda, enfim. Com o passar dos anos, esse espaço ele vai se degradando, né, socialmente, a questão sanitária também. E aí há uma restauração, eu acho que é nos anos 90 ou 2000, no começo dos anos 2000, uma restauração que recupera parte do gradil, e a prefeitura depois assume, né, definitivamente, retoma isso junto com o IPHAN, faz um projeto, né, esse projeto de restauração não só do desenho da praça,
mas também restaurar os canteiros, uma proposta paisagística, né? A recuperação e restauração de todo o conjunto estatuário, né? Que são as obras de arte. Então hoje os bancos, né? Como vocês podem ver, todos os bancos foram pintados, foram lixados. Eu estava aqui de perto, acompanhei todo o serviço que a construtora fez, porque eu estava trabalhando nas estradas. Então é importante que isso volte para as mãos da cidade, volte para o cidadão, porque aqui é um espaço público, é um espaço de todos nós pagamos os impostos para isso, né? Nós temos o direito de ter um espaço para onde que a gente possa circular, né? Trazer nossos filhos, trazer amigos, circular, e é isso. Bem. O professor já respondeu também a segunda pergunta, que qual era a importância hoje da praça, né? E é justamente essa questão, né, de devolver um espaço público, né, ao cidadão fortalezense, né? Um local agradável, com sombra, com belos locais para tirar foto, para se estar, né? Agradeço muito ao professor Frederico por ter conversado conosco aqui do canal e a gente se vê em outra ocasião. Estamos de volta e aconteceu aqui um momento inusitado, né? Nós estamos falando dos usos e desusos do local, da praça. E aconteceu justamente que o prefeito da cidade, né, o Roberto Cláudio, ele está hoje na praça aqui no Passeio Público para uma reinauguração. E a gente estava discutindo justamente esse ponto dos usos da praça, né, de como existe uma tentativa para algumas classes de Fortaleza de revitalizar especificamente esse ponto, né, e como isso pode render dividendos políticos, né. A gente estava até um pouco agora na praça ali do Ferreira, né, que é uma praça que estava tomada por mendigos, né, e aqui não há nenhum, e aqui a praça está consertada direitinho e coincidentemente o prefeito está aqui. O prefeito ele não está naquele ponto da cidade. Mas justamente o fato do prefeito estar aqui serve para a gente fazer um pensamento sobre isso, né? Nós refletimos a respeito do uso eleitoreiro disso, a respeito dos usos urbanos e do significado que a praça e os locais urbanos vão ganhando no decorrer da história. Mas fica uma ponderação para vocês e até o próximo episódio.